Oi, Jaque. Fred. Oi, Anica. A gente vai falar hoje com o Erasmo Coelho, que é pai solo por adoção, que é um tema fantástico. A gente tá nessa semana de lives em homenagem ao Dia dos Pais. Então assim, chamem o pessoal, manda lá, compartilha pro pessoal entrar pra gente poder passar essa informação para mais pessoas possíveis. A Bruna, tudo bem? Vou chamar o Erasmo, tá bom? Vamos lá. Kaline, prazer, seja bem-vinda. Oi, Erasmo. Olá, Ariana, tudo bom? Tudo e você? Tô bem, graças a Deus. Um prazer conversar com você. Que bom que você aceitou a live. É muito. Obrigado pelo convite. É sempre bom falar sobre adoção, né? Sempre, assim, ultimamente eu tenho falado mais, né, por conta da situação, por conta de eu estar com meu filho. Mas assim, é sempre bom falar sobre, né, sobre a questão, tirar alguns mitos, falar sobre as possibilidades, né? Com certeza, acho que é muito. Boa noite a todos que estão aí. A gente estava olhando aqui o pessoal, tava falando boa noite. Que bom que o pessoal entrou. Bom, eu tenho esse. Comecei o canal, vou falar rapidinho só enquanto o pessoal tá entrando, tá? Eu comecei o canal pensando em falar sobre reprodução humana, porque eu sou enfermeira em reprodução humana assistida. E aí envolve muita coisa, né? Tem o pai solo, a mãe solo, através da reprodução humana, mas eu senti a necessidade de abrir esse leque e eu sou apaixonada por adoção. Então, assim, mais pra frente a gente pretende fazer também uma adoção. Então, quando chegar lá, você sabe que eu já vou correr atrás de você, já tá. Mas assim, a gente é apaixonado por isso, eu adoro. E então eu senti essa necessidade. Quando veio o Dia dos Pais, agora, né, que vai vir o Dia dos Pais, eu falei, nossa, é a chance que eu tenho de unir todos os pais, saber um pouquinho mais, né, sobre esse mundo que a gente sabe que ainda não é muito comum, né? A gente Uhum. cresceu numa sociedade, né, vive numa sociedade que está acostumado a ver mais a função da mulher como mãe, né? De mãe sozinha, mãe solteira, que cria os seus filhos. E aí a gente percebe que existe uma. Não sei se eu posso falar uma falha, mas é uma falta, né? Não se fala muito sobre o pai solo, né? Então, Uhum. é isso. Eu queria agradecer muito por você ter aceitado mais uma vez. E eu tenho Nada, eu agradeço. várias perguntas, porque eu tô curiosa para saber todas as coisas. E, gente, que vocês entraram aqui, a Dani, doutora Helena é psicóloga, doutora Helena, que bom que você veio. A Márcia, a Elisângela, é um prazer ter vocês aqui, a Cíntia, a Rosa. E eu vou passar um pouquinho, né, pro Erasmo falar, porque senão eu vou ficar conversando aqui a noite inteira. Então, Erasmo, conta pra mim como que foi, assim, o início da sua história, querer ser pai, começar um momento de procurar adoção. Então, eu sou professor, né? Eu sou pedagogo e trabalho no meio de crianças, né? Trabalho no meio de crianças o tempo inteiro. Então, assim, mas o desejo de ser pai sempre esteve latente, sabe? Sempre, desde criança, eu pensava em ser pai, mas nunca pensava em casar. Nunca pensei, assim, em ter uma relação com alguém para poder ter filho, né? E desde muito pequeno, eu sempre falo que eu sempre pensei em dar meu amor para alguém, sem necessariamente esse alguém ter nascido de mim, de alguma forma, né? Eu não sou mulher, mas assim, de alguma forma mesmo o homem vai nascer dele, né? Vai ser Certeza. dele. Então eu nunca tive esse desejo de ter um filho biológico, sabe? Nunca tive. E esse desejo
de ser pai por adoção sempre teve muito, teve desde muito pequeno. Eu sempre falava para minha família que quando eu crescesse, eu iria ter um filho por adoção. Que lindo. E foi indo, foi indo, foi indo. Então, quando eu cheguei na minha idade, que eu tenho 38 anos, quando eu cheguei na minha idade, ano passado eu fiz 38, não, 37, 37. Fiz 37, aí eu fui e falei assim, tá na hora de dar uma mudada na minha vida. Eu já tinha terminado a faculdade, já tinha feito pós-graduação, minha casa, etc. Eu falei assim, eu preciso de alguém, eu preciso ter alguém para cuidar, sabe? Então eu precisava de ter alguém para cuidar. E eu fui e no mês de maio, né, que é o meu mês de aniversário, pensei naquele mês inteiro, assim, não necessariamente que foi esse mês que eu decidi, Uhum. mas assim, esse desejo já vinha. O mês de maio, que foi o mês de aniversário, foi só para eu concretizar exatamente, não é realmente isso que eu vou lá no fórum buscar informações para saber como que eu vou, né, o que eu devo fazer. E assim eu fui. Aí, no finalzinho de maio, em junho, eu fui ao fórum para me informar a respeito de que eu deveria fazer para poder adotar. Se eu já sabia que eu poderia adotar sendo solteiro, porque eu já tinha feito algumas pesquisas, né? Já tinha lido ECA, enfim, tal. Mas eu queria ouvir da boca da comissária de justiça que realmente eu podia ser pai sozinho, né? Aí eu fui. Aí de lá para cá começou a história. Nossa, que lindo, né? Acho que tem muita gente que já nasce pensando nisso. Assim, desde que me conheço por gente, eu também tenho essa. Eu quero ter meu filho, quero poder engravidar, gerar e tudo mais, mas eu tenho desde o início que eu falo assim, nossa, mas eu quero adotar também, né? Eu acho que vem já o Uhum. instinto, enfim, Sim. A adoção para mim é algo natural. A adoção para mim é algo natural na questão de que a adoção é só mais uma forma de ser pai ou mãe, né? É só mais uma forma. E muitas pessoas às vezes encaram a adoção como um fator de fazer caridade para alguém ou eu tô sendo um super-herói por eu estar sendo, né? Não. E assim, eu sou pai dele, enfim, assim, não tem por que eu ter o mesmo sangue que ele, né? Para eu ser pai dele. Hoje mesmo ele virou para mim na hora que a gente estava fazendo a lição da escola, ele perguntou assim para mim, ele tem 11 anos de idade, ele perguntou: pai, você tem fã? Aí eu fui e falei assim: não sei. Eu falei assim: não sei, acho que não. Aí ele falou assim: porque eu sou seu fã. Oh, Aí eu fui e falei assim: eu também sou seu fã. Aí eu falei assim: eu fui dar um abraço nele e falei assim: eu também sou seu fã. Né? que Então, assim, é coisas que a gente vai vendo que não necessariamente precisa, sabe? E eu não vejo. Gente, ele é meu filho, é meu filho, é meu filho. Não- Entendeu? É como Não se não tem. existisse esse que você encontrou agora, né, com 11 anos. É como se já tivesse. Não, a gente tem uma ligação tão forte, assim, e a gente tem uma cumplicidade tão grande que é como se ele sempre estivesse comigo, assim, sabe? Quando eu ouvia isso de outras pessoas que adotam, né, que têm os filhos por adoção, falava assim, é como se ele sempre estivesse comigo. Sim, realmente, parece que ele sempre esteve comigo. Porque nós temos uma sintonia muito grande E mesmo. quanto tempo vocês estão morando juntos? Tem realmente vai fazer 3 meses, dia 4. Amanhã não. É amanhã. Amanhã vai fazer 3 meses. Amanhã vai fazer 3 meses que estamos juntos. Nossa! E 3 meses. aí passa por um período, né? Agora vou falar um pouquinho sobre como foi a adoção, né? Como que você conseguiu, quais Uhum, são as informações que você foi atrás, porque até para mim, as experiências que eu tenho com amigos, com pessoas próximas em relação à adoção é que demora muito. Isso já pensando no casal estruturado no sentido financeiramente. E, assim, eu tenho um casal de amigo meu que há mais de 6 anos estavam esperando e não e agora conseguiram, na verdade, saiu esse ano a bebezinha deles. Na verdade, acho que tá com uhum, 6 meses a bebê. Mas eles falaram pra mim que eles estavam tentando adotar também uma criança maior, né? Na idade assim de 11 anos e não conseguiram. Então, me conta como foi isso, porque eu já achava difícil como casal homem e mulher
né? Talvez eu esteja até sendo um pouco julgando um pouco, né? Mas eu achava que Uhum. era difícil e eu falava assim, nossa, imagina para um homem sozinho, né? Eu fico imaginando que a sociedade é um pouco preconceituosa, então eu falava, nossa, será que para o homem sozinho deve ser muito mais difícil? E para você, no meu ver, foi rápido, né? Do ano passado para agora. É, porque assim, depende muito do perfil e de como o casal ou a pessoa, né? Seja casal, seja ele hétero ou bi, sei lá o que for. A pessoa depende muito do perfil que a pessoa traça na hora que ela vai fazer a entrevista com a equipe técnica. Ah, Por exemplo, é, um exemplo assim, se você coloca para o Brasil inteiro, a sua possibilidade de adoção vai ser mais rápida. Se você coloca, por exemplo, aqui na minha cidade, por exemplo, não tem criança para adoção. Então, se eu deixasse só o meu perfil aqui na minha cidade, se eu não abrisse para outros estados, eu estaria até hoje aguardando chegar o meu filho, porque depende muito de como você traça o perfil, né? Vamos supor, se você quer um bebezinho, o bebezinho vai demorar mais tempo, mesmo porque não existe tantos bebezinhos para serem adotados, né? Então, assim, uma criança, quando ela chega aí para o abrigo, ela já teve várias tentativas de permanecer com ela ali no seio, né, no seio familiar daquele momento, né, da família biológica. Então, a maioria das crianças que estão no abrigo são crianças maiores, e a grande maioria das pessoas preferem, mas isso também é uma escolha de cada um, sim, né? Isso também é uma escolha de cada um, então a gente está aqui para com julgar. certeza. Então, assim, vai depender de cada perfil. Se o seu perfil é de um bebê, você vai ter que ficar ali 5, 6, 7, 8. Tem gente que fica até 10 anos aguardando o bebê chegar. É. Então, assim, o meu foi mais rápido porque eu abri para estados como Paraná, São Paulo, Minas e o meu estado, que é o Rio de Janeiro. Então, assim, e como eu fazia parte de grupos de busca ativa, que são grupos são grupos que têm pessoas habilitadas, vamos dizer assim, pela justiça, que elas passam informações para os pretendentes, como informações, às vezes fotos das crianças, é só habilitados que podem fazer parte desses grupos de busca ativa, Então, assim, né? só para eu entender, eu decidi que eu quero adotar, aí eu vou, faço a papelada, enfim, eu mostro, né, pro Sim. juiz, e aí eu entro nesse grupo Uhum. já automaticamente? É assim, primeiramente você vai ao fórum e você vai passar pela entrevista ali com a equipe técnica. Aí você leva os documentos, aqueles documentos que você leva, ele vai gerar um processo. Aí aquele processo vai para o Ministério Público avalia aquilo com todos os seus documentos, vê direitinho se você é uma pessoa idônea, enfim. Automaticamente depois aquele documento volta para a juíza analisa de novo, vai de novo para o Ministério Público, Ah, depois que a juíza vê. Aí depois, quando voltar para a juíza, aí vai sair essa habilitação, dizendo se você foi habilitado ou não. Na verdade, quando uma pessoa ela não é habilitada, ela já é, vamos dizer, barrada com a equipe técnica, que é a assistente social e a psicóloga. entendi. Ali mesmo, a psicóloga e a assistente social vai observar se você, né, se a gente tem condição de cuidar e sustentar de uma criança. Às vezes, a pessoa pode ter uma condição muito, muito boa, mas ela não tem o psicológico para ser pai ou mãe. Ela não nasceu para ser pai ou mãe. Né? Ou a idealização dela de ser pai ou mãe, se uma pessoa chegar para querer adotar e chegar com um sentimento de caridade, de fazer o. Aí a equipe técnica vai perguntar, mas você quer ser pai ou você quer. Né? Ou Só você pra quer. você se sentir bem a ponto que você acha que fez o bem para alguém, né? Então, assim, para Exatamente. um São filho todas ou as você coisas. quer se sentir bem porque ajudou alguém, né? Então, entendi. Exatamente. São todas as coisas que vão ser avaliadas.
E quando, aí, voltando aqui, você perguntou, quando você é habilitado, aí vai fazer parte de você. Se você vai querer fazer parte, aí você vai começar a correr atrás dos grupos. Existem vários grupos no Facebook, é, no YouTube, no Telegram, que são grupos de apoio à adoção. São grupos de apoio à adoção, e dentro desses grupos tem esses grupos de busca ativa. Nossa. Entendeu? Ó, só para Aí você entra no grupo. A Silvia, ela trabalha muito com esse grupo de crianças carentes, né, de pessoas carentes. Ela me levou para uma... Silvia, se você estiver aí, dá e manda mensagem falando se eu estou fazendo certo, tá? Se eu estou falando certo. Mas ela encaminhou, a gente foi para uma casa de... Não era casa de adoção, porque era... orfanato, eu não sei falar os nomes, tá? Vou falar errado. Abrigo. Hoje em dia abrigo. Desculpa. Abrigo. E aí, só que não era um abrigo para adoção, era para crianças que tinham risco de vida por algum motivo. Vulnerabilidade social, né? Exato. E aí, nossa, a Silvia, através da Silvia, a gente conseguiu ir lá, conhecer esse pessoal, ter um pouco mais esse contato. E assim, nunca vou esquecer dessa experiência. A gente foi fazer um dia da beleza com as crianças. E a gente foi, tirou foto, a gente brincou. As meninas, foi uma cabeleireira, cortou o cabelo, fez a unha dos meninos, todo mundo. Então foi um dia tão maravilhoso que ficou guardado para mim, assim, que eu queria trazer todo mundo. Ah lá, Silvia, é o SAICA, Serviço de Acolhimento e Integração à Criança e Adolescente. E, Silvia, seu trabalho é maravilhoso. Ela sabe o quanto eu tenho essa vontade também de adotar, de conhecer esse mundo. Mas você percebeu, né, que eu não fui muito atrás ainda, então... É que eu tô esperando o momento certo pra gente tomar decisão aqui em casa e falar, não. Não, sim, com certeza. Com certeza. Mas eu sou... Uma coisa que você tá até falando aí, que é muito importante, para quem quer, né, para quem quer um dia ser pai ou mãe por adoção, é estudar. É estudar mesmo, é ler, respeito, ler as leis, ler o ECA, se informar sobre como uma criança um filho que vem por adoção, quais são as demandas que elas podem vir, né, trazer, são todas essas questões. Porque quando você estuda e faz parte até dos grupos mesmo de apoio, que aí tem outras pessoas que já vivenciam aquilo, elas passam para você, como posso dizer, situações que você vai se preparando. Só um exemplo. Eu, por exemplo, quando eu ouvi pela primeira vez do meu filho que ele disse para mim que eu não era o pai dele, que ele me odiava, eu ouvi isso. Se eu não tivesse preparado, né? Se eu não tivesse preparado, no sentido de que eu imaginar que isso poderia um dia acontecer, eu ia levar um baque, né? Eu ia levar um baque e falar, não, mas por quê? Meu filho vai falando isso comigo, mas quantos filhos biológicos também não falam isso com os pais? E aí, não é verdade? A parte do preconceito das pessoas, né? Porque quando eu abro isso para as pessoas, assim, pessoas familiares, amigos, enfim, que eu quero adotar, todo mundo fala, não, mas você vai adotar, se for para adotar, adota bebezinho, porque daí não vem com um vício, porque se vier com, sei lá, veio de alguma mãe, algum trauma, né? Óbvio, porque todas as crianças vão vir com traumas, né? Ainda mais os mais velhos. E não é porque é adotivo, lógico que adotivo acaba tendo um pouco mais de trauma, mas a gente mesmo que cresceu numa família, né, que um pouco mais estruturada, a gente já tem traumas, imagina, né, essas crianças. Com certeza. E as pessoas julgam de uma certa maneira, como se... Eu falei, gente, quem garante que o filho dos pais biológicos tiveram tudo que eles tiveram não vai virar um viciado, não vai virar um drogado ou qualquer outra coisa? Por que esse julgamento do filho adotivo, né? Como que você lidou com essa situação? Se você teve essa situação? Então, isso que você falou é exatamente assim. Muitas pessoas, quando eu virava, né, falava que eu queria ser pai por adoção, muitas pessoas falavam assim,
Ah, mas você vai adotar pequenininho, né? Você vai adotar pequenininho, né? Porque pequenininho vai te chamar de pai, pequenininho não vai vir conforme você falou, vai vir com vícios, não vão vir com situações que ele vivenciou, de ruins, etc e tal. Aí eu falava assim, quando eu entrei, né, com esse processo, eu entreguei para Deus e falei assim, que Deus iria preparar o meu filho para mim. Eu falei assim mesmo, sabe? Ele iria preparar o meu filho para mim. Então, ele ia chegar na hora certa, do jeito que Deus. Assim, igual, por exemplo, você vai engravidar. Aí você vai falar assim: que venha com saúde, que venha da forma como Deus me der, né? Você vai querer, você vai pensar dessa forma. Então, eu falei assim: eu falei para Deus, eu quero que Deus prepare o meu filho. E assim, eu vou dizer para você assim, que o meu filho é o meu presente, porque assim ele é uma criança super tranquila, não me dá trabalho. A única hora que ele me dá trabalho é quando a gente está fazendo a lição, que aí ele não presta atenção. Aí eu, como eu sou professor, né, tenho aquela. Já fico querendo pegar no pé, né? Então, assim, aí tem essas questões todas. Mas, assim, ele é uma criança super tranquila. Mas aí, voltando sobre essa questão que as pessoas falam, isso fala mesmo. Então, assim, você vai adotar um pequenininho que não vai te chamar de pai. Só que o meu, na segunda semana, em aproximação, começou a me chamar de pai. Nossa. Né? A nossa aproximação foi toda virtual, não teve aproximação presencial, não teve, não teve, sabe? Não teve o momento de eu ir lá no abrigo buscá-lo para a gente passear, para tomar um sorvete. Nossa aproximação foi toda virtual, eu fui buscá-lo no dia 4 de maio, um dia depois do meu aniversário, e assim, quando eu fui buscar, eu trouxe para minha casa. Eu trouxe para minha casa, entendeu? Como que foi isso? Porque aí, que nem você falou da papelada, né? Eu fui atropelando a conversa, né? Mas assim, você fez a papelada, a juíza autorizou, você entrou nesse processo de esperar, né, chegar o seu filho. Você coloca características, você escolhe, tipo, quantos anos? Como que funciona isso? Sim, você quando... Então, é traçar o perfil. Esse é um dos momentos que é mais, vamos dizer assim, que é mais difícil para a pessoa que vai adotar, que é traçar o perfil. Que é assim, que quando você vai ter um filho biológico, você não escolhe se ele vai vir com olho claro, se vai vir de cabelo assim, de cor, a pele tal. É óbvio que a criança vai trazer as características, né, ali do pai ali. Só que aí quando você vai adotar uma criança, você diz se você aceita de qualquer etnia, a idade, até que idade você aceita, se você aceita com deficiência ou não aceita, se aceita com deficiência leve ou deficiência grave, né? Então, assim, eu deixei o meu perfil mais amplo possível, na questão de que, assim, eu tinha em mente, assim, que eu não estava escolhendo roupa, nem sapato, nem nada. Então, assim, você escolhe muito quando você vai comprar uma roupa, um sapato, enfim. A única coisa que eu botei em mente foi, por eu ser solo, né, por ser pai solo, eu não teria condições, vamos até dizer assim, físicas, emocionais e ambientais, vamos dizer assim, para ter uma criança com uma necessidade especial tão grave, porque não tinha como. Eu sou sozinho, né? Eu trabalho em 2 escolas, enfim, não tinha condição. Aí você também tem que ter o quê? Você também tem que ter discernimento das coisas, né? Com certeza. Mas assim, eu deixei o mais amplo possível. Eu coloquei de 0 a 12 anos de idade, de qualquer etnia, podendo ter irmãos e de qualquer sexo. E se tiver né? Se tivesse irmãos, até 2 poderiam ser. E também tem isso. Entendeu? Aí, como que... Tem. Porque, assim, às vezes você pode aceitar grupo de irmãos ou não. E aí, você adotaria Entendeu? o irmão? Sim, se fossem 2 juntos, viriam os 2 juntos. Ai, Entendeu? Hoje eu não sei se eu teria outro filho. Entendeu? Mas se viessem 2, não, é porque assim, não é porque... É porque na questão de... Mais fácil. Não, assim, rapidinho. É porque, assim, na questão de você... Depois que você tem um, aí você começa a pensar assim, que eu quero dar uma condição melhor, etc e tal, etc, educação, etc e tal. Né? Se viessem já os 2, eu teria já os 2 ali. Aí hoje, eu não sei. De vez em quando ele fala que ele quer ter um irmão mais novo que ele. Né?
com 3 meses, mas aí eu não sei se eu vou ter outro filho, não. Não, mas eu acho que Nesse momento, não. tem que se adaptar também, né? Óbvio, é. O início é muito difícil, eu acho, né? Eu falo assim de Sim, adaptação, sim. de ele se adaptar, vocês terem um contato de pai e filho, porque 3 meses a gente fala é intenso, né? É uma coisa intensa, mas não é ainda vocês, né? Vocês estão se conhecendo ainda, vocês estão dando Sim, com passos. certeza. E aí trazer uma outra pessoa agora, talvez dá tempo. Sim, não é, não, não é, não tem nem condição. Então, tem essas questões todas que assim, nem o pessoal do fórum ia concordar, né? Porque ainda não saiu a certidão definitiva. Graças a Deus, nós já passamos pela avaliação, a gente já passou por 2 avaliações para poder sair a certidão. Então, assim, já foi encaminhado o estudo social nosso lá para São Paulo, para o fórum da onde ele morava, né, para poder em breve sair a nova certidão, entendeu? Aí, assim, tô torcendo que saia rápido, Logo vai sair, você vai ver só, já vai dar tudo certo. se Deus quiser. E a pandemia, né? Você contou que atrapalhou assim, né? Você não pôde visitar, você não pôde ter esse contato, mas que daí demorou um pouquinho mais nesse sentido de para vocês se encontrarem. Me fala um pouquinho dessa situação. Então, quando eu o encontrei no grupo de busca ativa, né, naqueles grupos que eu falei com você, Uhum. aí só fazendo uma abertura rapidinho, o grupo de busca ativa são para crianças de difícil colocação, ou seja, para crianças que não conseguem uma família, uma família na sua comarca. Então, essa criança é colocada à disposição, vamos dizer assim, para poder outras famílias de outros lugares conhecerem ela. Então, assim, às vezes o juiz permite aparecer a foto, ou às vezes é só informação daquela criança. Às vezes é só informação. Então, assim, é uma criança, por exemplo, aqui da minha cidade, que não tem nenhum pretendente aqui, aí eles pegam a informação dela, colocam nos grupos, né? Que são grupos idôneos, né? Grupos que trabalham com adoção, e eles vão e postam fotos. Aí, às vezes, uma pessoa lá de São Paulo, lá de Minas, olha aquela criança e se encanta por ela e quer saber dela e vem pede para poder se aproximar dela, né? Por exemplo, aqui na minha cidade, por exemplo, uma criança daqui foi para São Paulo. O meu filho veio de São Paulo para cá, entendeu? Porque na época eu não estava habilitado. Então, assim, e a pandemia, como falei, eu conheci ele no finalzinho de abril, né? No finalzinho de abril foi no momento ali né, da culminância ali da pandemia, né? Então eu fui, aí eu pedi para saber mais dele, eu fui e pedi para me aproximar. Então a gente ficou no mês todo de maio, maio não, abril, março, Março. isso. E o Nós maio? ficamos março, não, desculpa, minto, foi no finalzinho de Ah, março, tô confundindo os meses. Foi no finalzinho de março, abril todo, nós ficamos na aproximação. No iniciozinho de maio, que eu fui buscá-lo lá. Então, assim, por conta disso, eu não tinha como sair do Rio para São Paulo para visitá-lo, né? Então, a equipe técnica lá fez um trabalho muito bom com ele, comigo, em relação de saber como que ia acontecer, né, como que ia acontecer. E quando a equipe técnica percebeu que ele já estava preparado para ir buscá-lo, a equipe técnica falou assim: Erasmo, você pode começar a preparar para você vir buscá-lo, né? Para vocês se encontrarem. Foi quando. Aí comecei conversando com a psicóloga do abrigo, com a assistente social e tal. Aí nós fomos nos organizando. Aí fomos eu, minha irmã, meu cunhado em São Paulo buscá-lo para. Aí eu deixei chegar o meu aniversário, assim, deixei aproximar do meu aniversário para poder ganhar o meu presente, né? Para ganhar o meu presente diante de toda essa pandemia toda aí. Eu falei assim: vamos fazer uma coisa boa, vamos ganhar um presente, né? Um filho. meu Deus, Aí olha que foi. presentão, né? Verdade. Que delícia. E assim, aí vocês, os dois passam. Deixa eu só comentar aqui que a Bruna falou, naquela hora que a gente estava falando sobre os traumas das crianças, né?
Ó, normalmente falam que bebê não vem com memória traumática, mas na neurociência fala que os traumas já começam na gestação. Exato. Com certeza. É, a Samalvieira. Que legal, eu também sou do dia 3 de maio. Que bênção. Aí, leitor e músico é de 8 de maio. Parabéns para vocês, bem atrasado. A escolha do perfil é complicado, eu imagino, porque eu não sei como seria esse fato que você falou, né, de escolha. Eu tenho muito isso também de pensar, nossa, mas realmente eu não estou escolhendo uma roupa, né? Não estou escolhendo Mas ao mesmo tempo você também tem que não se julgar, porque não adianta nada você pegar e falar, Sim, sim. eu quero uma criança até 12 anos, aí vem uma criança de 11 anos e eu não estou preparada para Exatamente, exatamente. entender, para respeitar, Então, para. Pode falar. é exatamente isso que tá falando, assim, porque assim, a adoção é uma questão social, né? A adoção é uma questão social. Só vai para adoção porque ela foi negligenciada de alguma forma, entendeu? Então, assim, ao mesmo tempo que e a pessoa que vai adotar tem que estar muito ciente de que aquela criança ela só está indo para adoção porque alguém negou ela, alguém negou, né? Então, assim, ninguém quis. Então, você precisa de ter isso. E você tem que aceitar aquela história que ela vai trazer com você. Desculpa. Tem que aceitar aquela história que a criança vai trazer, né? Então, assim, quando você adota a criança, você adota a história dela. Então, assim, você não vai poder, em algum momento, você vai ouvir sobre a família biológica, você vai ouvir coisas ruins, assim, de que vivenciou, que está te contando. Você tem que fazer terapia, levar ele para fazer terapia, você tem que fazer terapia para você conseguir digerir todas essas questões, né? E, enfim, são várias questões que precisam de estar muito bem preparadas, assim. Então, assim, aquilo que você falou, você vai adotar, mas assim, até onde eu posso ir? Né? Eu posso ir até uma criança de 5 anos de idade. Então você vai, se você vai esperar 10 anos, 20 anos, o que for, você sabe que quando vier com 5 anos, você vai conseguir dar conta, né? Exatamente. Não vai poder falar assim, muita gente às vezes assim, bota lá o perfil de 0 a 3 anos. Aí acha que está demorando muito, amplia para 10 anos. Aí vem uma criança com uma demanda maior, que uma criança de 10 anos numa criança de 3 anos, né? Com certeza. Aí quando ouvir, por exemplo, você não é meu pai, não é minha mãe, aí pegar e devolver, aí você vai responder um processo, porque você devolveu uma criança, ela já vai estar sendo negada 2 vezes, né? Então, assim, você tem que ter muito entendimento e saber o que está fazendo, porque a adoção é como se você tivesse seu filho. Você tem o seu filho, você vai pegar ele e vai devolver ele porque está chorando, né? Não tem condição. É muito Né? difícil, né? É exatamente assim, tem que pensar muito, porque não vai ser fácil. Eu também conheci outras pessoas que tiveram filho e ela estava contando que o filho respeitava o marido dela, tipo, chamava de pai, respeitava, tinha um contato melhor, mas com ela ele não Uhum. tinha. E ele sempre bateu de frente com ela. E ela sempre com medo de perder ele, aceitava tudo. Então ela falou, e isso pra ela foi muito difícil, porque ela falava, eu vou brigar com ele, ele fala que eu não sou a mãe dele. Eu vou fazer não sei o que, ele fala que quer voltar pro abrigo. E aí fica aquela situação. Aí diz que a psicóloga orientou ela que é seu filho. Então, assim, não lida com ele como se, ele vai fugir, ele vai voltar pro abrigo. É Exatamente. seu filho. Como que você trataria o seu filho? Né? Você vai ter que ser firme com ele. Exatamente. Você vai ter que falar pra ele, você quer voltar pro abrigo? Então tá bom. É isso que você quer fazer? Uhum. Aí eu falei, nossa, gente, que situação, porque é o que você falou, tem que estar preparado. Se você não vai, Sim, é se verdade. você não faz terapia, se a criança não faz terapia, vocês talvez não consigam e aí queiram devolver no primeiro obstáculo que tem. E não imagina, gente. É. A criança já passou por vários É, tempos, né? Não... Então, essas questões são chamadas de testes, né? São os testes que a criança faz com você. Igual um filho biológico faz também. Vai ver a sua paciência, até onde que você vai, né? Até onde que você vai mostrar qual é a sua figura, qual que é a sua figura, né? Então, assim, você ouve, por exemplo, todas essas coisas que eu vou falar aqui, eu já ouvi aqui em casa. Ó, que eu não sou o pai, que me odeia, que queria voltar pro abrigo.
Aí teve um dia que eu virei e falei assim, você quer voltar agora? Você quer voltar agora? Nossa. Aí foi, ficou quieto, não falou nada. Eu falei assim, nunca mais falou. Falei assim, e outra coisa, aí quando virou pra mim falou assim, não, você não é meu pai. Eu falei assim, eu sou e vou continuar sendo você querendo ou não. Entendeu? Que assim, você também tem que se posicionar enquanto pai ali, né? Você não vai maltratar, você não vai bater, não vai fazer nada, mas você também tem que se posicionar enquanto figura, né? Você é figura do pai, mãe, dos pais, das mães, enfim, você é figura, então você tem que se posicionar ali e dizer assim, não, eu sou o seu pai, sim, você querendo ou não. E aí a criança, quando faz isso, ela tá vendo se realmente você ama, porque assim, quando você diz assim, a criança diz pra você, você não é meu pai, não é minha mãe, e o pai vira pra ela e fala assim, você é assim e eu te odeio, mas eu continuo te amando, ela vai vendo assim, não, realmente né? Ela me ama assim. Então ela vai tomando aquela, né? Ela vai se apropriando daquilo. E aí as coisas vão se ajeitando, entendeu? Hoje em dia é super tranquilo. É. Qual é o maior Ah. desafio de ser um pai solo? E ainda mais por adoção? Então, o momento que eu acho assim que é mais difícil é quando a gente tem algum desentendimento, vamos dizer assim, em que eu preciso de ser aquele que chama a atenção e ao mesmo tempo eu preciso de trazer de volta, sabe? Assim, e preciso de. É esse o problema. Porque se tivesse uma pessoa para dividir comigo, vamos supor, se eu fosse casado, tivesse alguém, vamos dizer assim, vamos supor, fez malcriação, me respondeu o que fosse. Aí eu fiquei chateado e briguei, né? Chamei atenção e tal. Aí eu fui sair. Aí se tivesse uma outra pessoa, essa outra pessoa ia chegar e falar assim, olha só, não é assim que você faz com seu pai. Você pisou na bola. Você deveria ter agido de outra forma. Aí então o que eu faço? Eu criei uma estratégia aqui em casa. Ninguém dorme sem pedir desculpa ou dar um beijo, dar um abraço. Outra coisa, se fez alguma coisa que magoou um outro, tem que pedir desculpa, dar um beijo, dar um abraço. Porque assim, eu preciso de fazer isso, porque senão eu vou assim, dormir, eu não consigo dormir mal, sabe? Se eu, por exemplo, brigar, vamos supor, chamei a atenção dele, se eu não chegar para ele, pedir desculpa, dar um beijo, dar um abraço, eu não vou conseguir dormir. Eu vou ficar com aquele peso dentro de mim, sabe? Não. Então, assim, foi uma forma que eu desenvolvi para eu poder conseguir viver em paz, né? E essa questão é mais essa mesmo, de não ter ninguém para me ajudar nessas questões de quando tiver algum conflito, ou até mesmo eu tenho que fazer comida, eu tenho que lavar roupa, eu tenho que ajudar na lição, são essas coisas assim. Mas só que eu sabia que isso ia acontecer. Uhum. Foi uma escolha, né? Mas é só essa questão. Mas a mais difícil mesmo é essa questão de quando tem algum desentendimento e eu preciso de ser aquele que chama atenção e aquele ao mesmo tempo que tem que trazê-lo de volta para mim, né? Nossa, assim, tudo envolve a terapia, né? Porque eu É, acho que sozinho, eu não sei você, mas também falo por mim, né? Sozinho a gente não tem esses estalos, assim, né? Falar, tipo, olha, eu vou fazer essa forma que nem você falou. Ah, eu fiz uma estratégia aqui em casa. Ninguém dorme sem falar uhum, sem, né, uhum. desculpa, sem dar um abraço e um beijo. Acho que isso vale para tudo, né? É, Sim, com certeza, com o certeza. leitor e músico. E eu até falo isso mesmo porque teve um dia que, por exemplo, ele foi dormir chateado porque eu não deixei ele mexer no celular. Aí nesse dia eu fui também dormir. Só que a gente já tinha feito isso combinado, mas aí eu também fiquei muito chateado e fui dormir. No outro dia, ele falou pra mim que ele não tinha dormido direito. É porque, assim, ele também ficou com aquele peso, provavelmente, dentro dele. Eu também não dormi bem, não dormi bem. Só que aí eu falei assim, a gente fez o combinado. A partir de hoje, a gente sempre, quando tiver algum atrito, a gente vai pedir desculpa, dar um beijo, dar um abraço. E, assim, o beijo e o abraço né, ele acalenta, entendeu? Então, assim, e dizer que ama. E dizer que ama, ele me diz o tempo inteiro que me ama, eu digo pra ele que eu amo, e a gente vai vivendo assim. O leitor e músico tá falando que é um mito achar que o filho adotivo dá mais trabalho do que o biológico. Eu também acho. Eu super concordo com isso, porque a gente vê muitos filhos biológicos dando muito trabalho, e eu conheço filhos adotivos que
Gente, tipo, é um exemplo de filho. Então, realmente, é um mito. Pena que as pessoas não acreditam nisso. Na verdade, né? Elas têm esse julgamento de que tem essa diferença. Eu queria muito abrir a cabeça das pessoas para que elas entendessem que eu acredito nisso, né? Que vai muito da criação, né? Do jeito que você cria o seu filho, independente se ele é por adoção, se ele é biológico, que é isso que vai fazer o caráter dele, né? E não importa a Uhum, idade, que nem com você certeza. falou de pegou ele com 11 anos. É você que vai fazer o caráter dele, é você que vai mostrar o homem que ele vai ser, o quanto ele vai amar as pessoas, respeitar os amigos, enfim, é isso. Acho que aí a minha família e a adoção. Ela tá falando que na casa dela também ela divide muito com o marido dela. E também falou que dói no coração, né? Ter que brigar, ter que falar muito, né? Mas tem que educar, com certeza. Meu filho, a Andréia, obrigada. A Andréia tá falando parabéns pelo tema. A Andréia é uma enfermeira também da reprodução humana, uma amiga querida. A minha família e a adoção tá falando que meu filho, com 5 meses, sofreu preconceito por ser adotivo. Nossa, olha, incrível isso. Você já passou por isso? Irado. Então, a gente ainda não teve a oportunidade de. Porque, assim, por conta da pandemia, então nós estamos 3 meses praticamente dentro de casa, né? Então, assim, eu vou. Raramente eu saio um dia desses com ele só, assim. Então, assim, ainda não tive essa. Ainda não passei por isso. Mas se caso acontecer, eu até trabalho com ele o seguinte, assim, falo para ele o seguinte, que independente de qualquer coisa que ele ouvir, independente de qualquer coisa, para ele não dar ouvidos para aquilo ouvir, que nós somos família, nós escolhemos ser família. Isso que é importante. Nós escolhemos ser família. Então, assim, ele me escolheu como pai, porque a criança também escolhe a gente como pai e mãe, né? Eles vão escolher. Na verdade, eles escolhem a gente, porque o dia que você tiver seu filho, né? Biológico, mas tiver o seu filho adotivo, como você falou que tem vontade, você vai ver que a criança, ela te escolhe também. E você fica, no período de aproximação, você fica com medo dela não te aceitar, sabe? Você fica com receios de ela não aceitar você. Então eu trabalho isso com ele. Independente do que ele ouvir, a gente escolheu ser família e a gente vai ser família para sempre. Porque nós escolhemos ser família, né? Então essa é o que eu sempre trabalho com ele, assim. Então, no... E ele tem assim, quando ele chega perto de alguém, ele sempre. Foi logo no início, veio um rapaz montar o guarda-roupa no quarto dele. Aí a primeira coisa que ele virou foi falar assim: eu sou filho do Erasmo. Oh, meu Deus. Sabe? Assim, ele falou assim, eu sou filho do Erasmo. Porque, assim, ele tem a necessidade de falar Uhum. que é meu filho. Então, assim, para ele também. E ele é uma criança muito tranquila, entendeu? Assim, e se a gente ouvir isso, a gente. Eu não sou muito de ficar dando bola para coisa ruim, não. Se é bom, eu vou reter. Se é ruim, vai entrar no ouvido, vai passar e vai embora. Entendeu? Eu não vou ficar me preocupando com isso, não. Porque ninguém paga suas contas, ninguém ajuda você na hora que você precisa, então assim, É não tem que exatamente, ficar escutando. é exatamente. E é isso que Não, eu para ele, né? É a sua vida, é vocês, exatamente. é uma família que vocês decidiram ser, então acho que isso é muito importante. Agora, uma dúvida. Ele tem 11 anos, ele sabe, né, de tudo que tá passando em adoção e conheceu a família. Como que é se ele, ou se ele já comentou da família dele, você já falou que ele já comentou, mas se ele decidir um dia querer se aproximar da família, como que você vai agir? Você tem noção disso? Você consegue pensar? Então, ele já comentou alguma coisa de um dia ir visitar. Eu virei para ele e falei assim: a gente vai junto, Não. entendeu? A gente vai junto. Porque, como eu falei para você, a adoção para mim é algo muito, muito natural. Eu não vou pegar uma borracha e apagar da cabecinha dele que ele teve alguém que gerou, né? Alguém gerou ele. Mas também tem uma coisa muito importante
que esses dias nós estávamos fazendo uma atividade que tinha que fazer a linha do tempo dele, né? A linha do tempo. Assim, de todos os anos dele, pegar e desenhar uma coisa boa de cada ano. Aí o que ele fez? Para você ver, de todos os anos, dos anos que eles não estavam comigo, né, que não tem nenhum ano comigo, ele sempre falou que eu estava presente na vida dele. Ai, gente. Sempre falou. E quando tinha que desenhar ele, assim, quando eu nasci, aí ele falou assim pra mim, eu vou desenhar eu na barriga da minha mãe. Aí ele foi, parou, ficou pensando. Aí eu falei assim, desenha o que você quiser. Falei assim pra ele, mas desenha o que você quiser. Aí ele foi, parou, pensou. Aí ele falou assim, pai, eu vou desenhar eu dentro do teu coração. Porque eu falei pra ele, porque eu falei pra ele assim, que ele foi gerado no meu coração e que até fiz uma foto no ensaio fotográfico que eu fiz, peguei tem um tórax, né, não sei, aí tem um bebezinho assim, do lado assim, como se estivesse sendo gerado ali. Aí eu mostrei pra ele, né, ele tá aprendendo a ler agora, com 11 anos de idade, porque ele não teve oportunidade, né, de estudar, enfim, ninguém levava pra escola, enfim, tal. Então, ele virou pra mim e falou assim, pai, eu vou desenhar eu dentro do teu coração. Ele foi e desenhou. Eu falei assim, então tá bom. Então, assim, eu sei que eu já tenho um lugar na vida dele, sabe? Então, assim, por mais que ele um dia queira ir visitar, né? Se ele quiser ir, eu vou com ele. Não tem problema, não. Porque eu sei que o meu lugar já está guardado, entendeu? E o meu, então, pra mim é super... Do contrário. Eu tô perguntando tudo isso porque, que nem eu falei pra você, eu não tenho noção de como funciona. Eu sei que pra criança ficar no abrigo, ela tenta, na verdade, o juiz, né, as pessoas, elas tentam aproximar o máximo possível dos familiares biológicos, né, da mãe, do pai, da avó, enfim. Aí, caso não tenha isso, aí vai pro abrigo, tá certo? Sim, com certeza. Para uma criança ir para adoção, ela é avaliado, é pesquisado em toda a família extensa, sabe? Assim, a mãe não quer ficar, o pai não quer ficar, vai ver com a avó, vai ver com a tia, vão em outro estado ver se tem um parente que quer ficar, vai em outro lugar ver, até encontrar. Se não tiver, não tem ninguém que queira ficar com a criança. Aí sim que ela vai ser colocada para adoção, entendeu? Então, assim, quando ele estava no abrigo, ele chegou a ir para o abrigo e voltar para a família biológica. Depois não deu certo, voltou novamente pro abrigo. Quanto entendeu? tempo então, no abrigo? Estava no abrigo? Aí ele ficou um pouco, saiu, depois voltou de novo, estava 2 anos. Depois que ele voltou de novo, ficou 2 anos. E aí, no abrigo. Eu já escutei também de pessoas que falam assim, não pegue criança da sua cidade. Não pegue criança do seu estado, porque se a mãe quiser, depois vai ter uma briga, capaz que ela consiga de volta o filho, ou vai ter essa interferência da família. Eu falo, nossa, gente, é muito julgamento, é muito preconceito, mas como funciona também, né? Sabendo. Então, a partir do momento que a criança é destituída do poder familiar, a a família biológica não tem mais poder nenhum sobre aquela criança. Olha. Entendeu? Então, assim, quando a criança é destituída, ela não tem mais pai, não tem mãe. Então, ela vai ter o pai e mãe a partir do momento que ela for adotada, né? Então, ela vai ter o pai e mãe que gerou, né? Óbvio, né? Que gerou. Mas pai e mãe é quem cria, não é que... É por isso que nós a justiça, enfim, fala que é genitor e genitora. Não é pai e mãe, porque pai e mãe vão ser quem vai criar, né? Vai ser quem vai criar. E é genitor e genitora. E essa questão assim, de que se a criança foi destituída e foi dada a guarda definitiva para uma pessoa, aquela família, a família biológica não pode fazer mais nada para conseguir aquela criança, porque ela já teve toda a oportunidade da vida para poder reaver o filho dela enquanto ele estava abrigado, entendeu? Então, assim,
o máximo que pode acontecer é ela querer se aproximar da criança, mas aí vai depender de você, enquanto pai ou mãe, permitir que ela se aproxime ou não, entendeu? Por exemplo, existem casos de pessoas que têm a relação com a família normal, mas quando é uma questão assim que teve abuso sexual, violência física, etc. Tal, você não vai deixar o seu filho se aproximar novamente de uma família né, da pessoa que maltratava, né? Enfim, ela mesma. Se um dia ela crescer e perdoar isso, né? E também, assim, uma coisa muito legal que não se deve fazer é você, enquanto pai ou mãe adotivo, né? Por meio de adoção, falar mal da família biológica para eles, né? Assim, você tem que falar assim, por exemplo, por exemplo, fala para você assim, eu apanhava assim, assim, assado. Assim, mas isso não é coisa de se fazer com uma criança. Não é falar assim, não, realmente ela estava errada, ela era um monstro, enfim, não. Fala assim, porque assim, você tem que ser diferente daquilo que viveu, não você repetir a mesma coisa, né? É difícil pra caramba, sabe? Esse é também um dos desafios, que às vezes você pode ouvir do seu filho que ele era maltratado e você vai engolir aquilo e vai ter que dizer uma coisa que não vá criar uma situação ruim, né? Até que ele cresça e ele, como adulto, vai entender aquilo. E aí, se ele quiser ir buscar a origem, enfim, a história, aí vai depender dele, entendeu? Então, isso são todas essas questões que tem. É muito engraçado porque você falou uma coisa que vale também para o casal que tem o filho biológico, né? Que se separaram. Então a gente vê isso, né? Muitos casais que se separaram, que o filho ficou com a mãe ou com o pai, e aí os pais brigam, e aí fala mal um do outro. Então, assim, mais uma vez a gente está falando, os problemas vão ter, independente se é adotivo, se é biológico, se tá com pai e mãe, se tá com dois pais, duas mães, se tá com pai solo, mãe solo, vai ter, né? Vão passar por dificuldades, vão passar por provações, vamos dizer assim, né? A Ana tá perguntando aqui e se a mãe entrar na justiça? Então, quando foi feita a destituição do poder familiar, ela não vai poder mais entrar na justiça. Porque antes de sair a destituição do poder familiar, ela é convocada para ir ao fórum, ela é chamada para poder ser ouvida, né? Então, assim, o que pode acontecer se uma criança for entregue para adoção e não ter sido destituída ainda, aí a mãe vai ser convocada para poder abrir mão, né? Abrir mão da guarda ou não. O que pode acontecer nesse período acontecer isso, entendeu? A criança foi entregue, né, tá convivendo com uma família, mas o processo de destituição do poder familiar ainda está em processo. Né? Aí ela pode querer rever. Aí o que pode acontecer é ela conseguir de novo. Ou não conseguir, mas sim embarrear o processo de destituição. Né? Ela vai embarrear o processo de destituição. Mas que às vezes a criança ela vai embarrear, mas ela não vai nem ter mais a condição de ser aquela criança, porque já tem denúncia de abuso, de ser maltratado, enfim. Não vai ter condição. Aí entra outra questão. Quando um casal, uma pessoa seja quem for, vai adotar, aí ela pergunta se a criança está destituída ou não. Aí vai ser decisão dela aceitar ou não começar uma aproximação com uma criança que ainda não está destituída do poder familiar. Entendeu? Aí vai ser decisão de cada um. Porque pode acontecer alguma coisa nesse meio tempo que dá uma embarreirada. Entendeu? Aí vai ter que aguardar ali o tempo até... Porque assim, aí tem... entra com... Como é que se fala? Agora eu me esqueci. Em primeira instância, segunda instância. Aí o genitor, a genitora pode recorrer. Entendeu? Aí, assim, o processo de destituição tá seguindo. Aí o genitor, a genitora entra com recurso. Aí vai na embarreirada. Entendeu? Aí, enfim, aí as coisas vão... Aí a pessoa tem que ter ciência disso, entendeu? Eu até postei umas perguntas no meu Instagram sobre algumas perguntas que se devem fazer quando vai se aproximar daquela criança.
né? Para assim, saber se ela tem alguma deficiência, se ela está destituída do poder familiar, se vai precisar de advogado no processo. São todas coisas, perguntas que são importantes serem feitas na hora do... Por exemplo, o meu filho, por exemplo, o processo dele estava sendo destituído, já no finalzinho, entendeu? Entendi. Aí mesmo assim, aí o que que eu fui recomendado? Na verdade, todo mundo deveria fazer isso, né? Mas aí cada um que sabe como que vai fazer. Antes do processo, né, sair realmente para ser seu filho, né, ali no papel, tudo direitinho, evitar de mostrar foto, postar foto, porque assim, é um processo ali também de não exposição da criança, né? Não exposição para caso, vamos supor assim, caso que, enfim, é o período que você está se vinculando ao seu filho. Aí você começa a postar foto. Alguém da família biológica vê. Aí começa a interferir na situação. Começa a querer se aproximar. Como que você vai criar vínculo com o seu filho? Entendeu? São todas essas questões. É por isso que eu não tenho postado foto dele ainda, entendeu? Por conta desse período que nós estamos vivendo. Hoje em dia eu digo para você que eu me sinto seguro. Eu me sinto seguro que eu realmente sou o pai dele e que se ele quiser me afrontar, ele não vai conseguir, entendeu? Porque eu sou pai, ali é figura. E eu falo sempre para ele, você tem o seu lugar, eu tenho o meu. Nós devemos nos respeitar. Você me respeita como pai, eu te respeito como filho. Mas eu, por enquanto, aqui em casa, eu que tenho que falar. Assim, a última palavra tem que ser minha, porque você ainda é uma criança. E criança precisa de um adulto para cuidar dela. O dia que você tiver a sua casinha, tiver os seus filhos, aí você vai pensar como que você vai organizar a sua família. Nesse momento, eu que penso como eu organizo a minha, entendeu? Mas eu sempre falo assim, brincando com ele, rindo, entendeu? Esses dias ele virou para mim e falou, pai, você... Como é que ele falou? Ele falou comigo que ele tinha que me aturar. Falou assim, pai, eu tenho que te aturar, né? Mas eu gosto muito de você. Mas eu te amo mesmo assim. Vai ter que aturar e vai aturar pra Vai! vida. Tem muita coisa para aturar e com certeza não vai ser um peso. Isso é diferente Não, de com ter que certeza. aturar. É porque as pessoas, quando falam aturar, acham que é um peso. E não. Gente, é Não, junto, tá acompanhando, enfim, tá crescendo junto. O André tá falando que ele é conselheiro tutelar e ele gosta muito desse assunto, que é adoção. Que é para mandar um abraço para os conselheiros de João Lisboa. Então, um abraço, gente. Que bom que vocês estão aqui com a gente. Estão falando que também viu o post que você está falando. Tem umas questões que é muito boas questões. Quem quiser saber mais sobre adoção, o Erasmo tem o Instagram dele, ele fala várias coisas sobre adoção. Acho que, né, tá aberto para conversar quando precisar. Sim, com certeza. Eu sempre algumas pessoas me procuram para poder tirar dúvida, enfim, assim, eu gosto de falar sobre isso porque, assim, o que eu posto mais no meu Instagram são as minhas vivências, né, enquanto um pai. Eu tô aprendendo a ser pai, né, há 3 meses. Mas, assim, eu sempre converso, sempre indico alguns grupos, né, que eu faço parte de apoio, assim, grupos de apoio que eu faço parte, eu sempre indico para poder fazer também. Entendeu? Erasmo, ó, eu me perdi aqui no horário, eu tava super olhando, mas agora só tá faltando 1 minuto, não deu nem tempo para eu me despedir antes. Então, muito obrigada, é maravilhoso esse tema, a gente pode pensar em mais vezes falar sobre isso, em mais lives. Sim, com certeza. Enfim, muito obrigada, obrigada a todo mundo que tá aí, que assistiu a gente. Quem quiser tirar dúvida, entra lá no perfil do Erasmo. Tem vários assuntos, também podem falar comigo, a gente pode tentar uma parceria aí para saber mais. Vamos conversando. E só dá um finalzinho aí pro pessoal, que tá faltando agora 30 segundos. Então, rapidinho, eu agradeço você, tá, querida, pelo convite, pela oportunidade de falar sobre isso, e a gente vai conversando mais, a oportunidade que tiver, a gente fala mais alguma coisa. É sempre bom falar sobre adoção, falar sobre esse tema que assim, é muito bom, né? É muito interessante. Então, um grande abraço a todos, muito obrigado mais uma vez. Obrigada, gente. Foi um prazer ter esse tema aqui, e não esqueçam, semana inteira a gente vai ter live aí de algum tipo de pai.